fazer dar tempo de ser aprovado ainda esse ano? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lau da Filad e eu decidi gravar um vídeo muito importante para esse momento do ano. Como que a gente faz para, primeiro, otimizar o nosso tempo e, segundo, garantir que a gente vai render muito com esses poucos meses até o Enem? Diferente da FUVEST, ITA, IME, que são provas conteudistas, que tem um conteúdo complexo, profundo, denso. O Enem, ele não tem tanto isso. O Enem, ele é complexo de uma outra forma. Ele te apresenta uma infinidade de informação e te dá um tempo super escasso. Por exemplo, segundo dia do Enem, né, que pra mim é o dia mais difícil, é o dia de exatas. Você tem 5 horas para responder a 90 questões de matemática, física, química e biologia. Quando a gente pega o tempo médio, a gente tem mais ou menos uns 3 minutos para responder cada questão. A gente não tem 3 minutos para ficar somente elaborando e pensando naquela resposta. A gente não encontra uma pergunta do tipo, de acordo com essa equação, encontra o valor de x. Não é assim o Enem. O Enem, ele é muito diferente. Geralmente, a gente encontra um texto longo, de 7, 8, às vezes 10 linhas. A gente tem que ficar muito atento para o verbo de comando daquela questão do Enem. A gente tem que identificar exatamente o que a gente precisa fazer. Encontrar entre as 5 alternativas a correta. Beleza, o que é comum no Enem também, gente? Nesses 3 minutos, a gente vai ter muita facilidade de achar as 3 alternativas erradas. Mas provavelmente vão surgir 2 alternativas que vão parecer corretas pra gente. Só que somente uma dessas 2 alternativas vão corresponder à solução daquela situação problema. Então aí já entra novamente a nossa habilidade de conseguir interpretar e relacionar exatamente qual que é a resposta correta para aquela situação problema, para aquela questão em si. Percebem como a complexidade do Enem ela é muito diferente de outros vestibulares? É por isso que a gente fala que o Enem te enterra em muitas atividades, em muitas situações. E isso é que faz a gente ter mais dificuldade de vencer, de gabaritar, de falar assim, cara, arrebentei no Enem. Agora, quando a gente não tem tanto tempo, o que a gente precisa fazer? A gente precisa priorizar. A gente precisa ter um olhar estratégico e um olhar bastante crítico, no sentido de quais desses conteúdos são os conteúdos que podem me ajudar mais, que podem impactar mais a minha nota final para a vaga específica que eu gostaria. É essa luzinha que tem que acender aí nesse momento do ano, tá? Ainda é super possível. A gente estava conversando com alguns aprovados do ano passado, inclusive o Joabas foi um dos nossos alunos que entrou em medicina. E ele contou assim, lá o Filad, na verdade, óbvio, né, eu estava estudando há um tempo, como todos nós, né, gente, fizemos 3 anos de ensino médio, a gente foi adquirindo repertório, foi adquirindo conhecimento, alguns a gente esqueceu, normal, né, não fixou, mas a gente tem ali uma coisa ou outra guardada. E aí o Joabas contou assim, foi faltando 6 meses, mais ou menos, que eu comecei a estudar de fato, com cronograma personalizado, né? Com esse olhar de priorização, de estratégia. Eu começo o vídeo contando tudo isso para vocês porque eu quero de verdade fazer uma injeção de ânimo. É muito importante a gente ter esse olhar crítico e um olhar realista do que a gente consegue fazer. Então vamos lá, o que a gente faz? Qual que é a primeira coisa que a gente faz para conseguir ser aprovado ainda esse ano? Primeira coisa, um mapeamento do que a gente já sabe e um mapeamento do que a gente precisa. Como que a gente faz isso? Faz uma prova, um simulado, no formato Enem mesmo, pra gente mapear quais assuntos a gente já tá mandando muito bem, quais assuntos a gente ainda não tá conseguindo acertar. Quais questões a gente acerta e quais questões não. Você consegue encontrar isso na internet. Eu vou pedir ajuda para os nossos professores. Eu acho que eles conseguem montar uma prova pra gente, para eu deixar aqui na descrição. Nesse primeiro momento, é muito importante que você vá para essa prova sem medo, que a gente erre muito agora. O Enem tem uma lista gigante de matérias, de assuntos que podem ser cobrados. Eles podem ser cobrados com questões fáceis, que são questões que te pedem para identificar, para reconhecer alguns conceitos.
questões médias que pedem para você analisar, aplicar, e questões difíceis pedem para você avaliar, criar. Então, nesse momento de mapeamento, sabe o que eu quero que você identifique, que você saiba? Quais são os assuntos que você já sabe e desses assuntos, qual que é o nível de dificuldade que você já está conseguindo mandar bem? Ou seja, né, na prática, as questões que você acertou são questões de dificuldade fácil, médio ou difícil. Vou pedir ajuda para os profs aqui da FILAD, a gente já vai deixar certinho para você qual que é o grau de dificuldade das questões Enem. O que eu acho muito legal desse mapeamento, desse diagnóstico que a gente vai fazer antes de qualquer coisa, é muito mais estratégico agora, nesse momento que você está se organizando. Você aprendeu o básico de tudo, passar aos pouquinhos, gradualmente, para o intermediário e depois para o avançado, do que você sair estudando, sei lá, logaritmo a 1000, que nem cai tanto, e uma questão super complexa que vai exigir ali de você um conhecimento bem específico, profundo e denso. Segunda coisa que você vai fazer, você ainda não vai partir para ação. Você vai olhar para esse resultado e vai analisar das vagas que você quer tentar, né? Se você já souber tanto a universidade quanto a carreira que você quer fazer. Quais são os pesos da sua vaga? Por exemplo, medicina na UFRJ, se eu não me engano, era isso? Deixa eu olhar isso, peraí. Ah, tem aqui, ó, vamos lá. Em redação e ciências da natureza, é um peso 4, tá? Matemática vinha com peso 2 e linguagens vinha com peso 2. Ciências humanas tinha peso 1. Por que eu quero que você faça essa pergunta agora? A gente não tem que priorizar os nossos conteúdos? A gente não vai criar um cronograma, não vai criar uma estratégia que a gente não tem todo o tempo do mundo? A gente vai levar isso em consideração também. A gente às vezes está mandando muito bem em matemática, está evoluindo mais em matemática, mas faz mais sentido, vai ser mais proveitoso que você use o seu tempo ali mais com ciências da natureza. E assim vai. Tá vendo, gente, como o tempo e o volume é uma característica só? Como a gente consegue combinar alguns elementos para fazer com que a nossa eficiência, que o nosso estudo renda mais. Eu quero tranquilizar vocês nesse vídeo também. Perfeito. Primeira coisa, diagnóstico. Segunda coisa, análise desse diagnóstico. Terceira coisa que vocês vão fazer é montar, então, esse cronograma, é montar uma trilha. Vamos começar por aqui, né? Em seguida vamos para cá, vou organizar o meu tempo desse jeito e aí vocês vão montar esse quebra-cabeça. Quarta coisa que eu vou te pedir, siga esse cronograma por uma semana. Percebeu que, superestimei aqui, calculei errado, tenho um imprevisto tal, chega a tal hora, eu tô exausta, vai ter menos tempo de estudos esse dia. Depois de uma semana, tenta achar soluções para os problemas que você tinha encontrado na prática. Quando a gente monta um cronograma, esse cronograma ele é maravilhoso, mas é no mundo ideal, é a teoria. A gente vai ter que aplicar na prática. Pra gente conseguir chegar no fim do ano realmente preparado, pra gente conseguir nossa aprovação, a gente vai ter que fazer isso acontecer na prática. Fez um mês disso, aí sim você pode falar assim, cara, beleza, eu já entendi a minha capacidade operacional, que eu chamo, tá? Então eu entendi o quanto que eu consigo me dedicar para os estudos, entendi exatamente como está a minha rotina e já sei ali qual que é a prioridade, minha necessidade ali de estudos. Último ponto que eu quero trazer aqui, que é super importante pra gente. Aí sim, gente, a partir do primeiro mês, simulado diagnóstico todos os meses. Pra quê? Para te ajudar a ver o seu avanço. Você vai começar a perceber que você vai, assim, ter progressos muito grandes. Gente, seguindo essas dicas, vocês vão otimizar muito o tempo de vocês e vocês vão render muito. Vamos com estratégia, não vamos com volume, gente. Tempo, volume, não é o momento agora pra gente fazer isso. Eu espero que tenha ajudado aí vocês de verdade e tudo que vocês precisarem, contem com a gente. Um super beijo, eu volto com mais.